Paz do Senhor, amém? Boa noite, eleitas do Senhor. Que alegria poder estar aqui neste lugar, neste primeiro culto de mulheres do ano. Amém? Quem daqui está feliz e está com grande expectativa? Amém? Isso aí, também estou com muita expectativa para o que Deus vai fazer aqui hoje, pelo que Deus vai falar através da serva do Senhor, que estará ministrando a palavra. Gostaria de convidar você para se colocar de pé e também fazer um convite para as irmãs que estão lá atrás. Chega mais para frente, vamos ficar todas juntas, pertinhos uma das outras. Amém? Chegue mais para frente, tem bastante lugar aqui, ó. A pastora está fazendo sinal para a gente poder cultuar e adorar o nome do Senhor bem juntinhas. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui neste lugar. E eu gostaria de ler alguns versículos com as irmãs, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas 16, a partir do 8. Quem for achando vai dizendo amém. Amém. 1 Crônicas 16, a partir do 8. Então vamos ler. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe. Atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Aleluia! É o que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando a face do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele já está aqui. Desde o momento que nós colocamos no nosso coração que nós estaremos aqui, o Senhor já se faz presente. E Ele vai fazer muitas coisas boas aqui neste lugar. Ele vai falar conosco, Ele vai nos abençoar. E como aqui diz que, alegre-se o coração do que busca o Senhor. A nossa alegria é louvar o nome do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, adorando o seu nome. E Ele é aquele que nos dá força. Força para enfrentar as adversidades, porque nós temos muitas, não é? No mundo a gente tem muitas aflições e o Senhor nos dá força para superar e para vencer todas as adversidades que se levantam contra nós. E Deus vai te dar força, Ele vai renovar a sua força aqui hoje. Se você entrou aqui hoje fraca, Deus vai te fortalecer. Se você entrou aqui triste, Deus vai te animar, Deus vai te abençoar nesta noite. Então nós vamos agora orar ao Senhor, entregar a Ele esta reunião, este culto. Vamos falar com o Pai nessa noite, vamos invocar o nome dEle, a face do Senhor, amém? Fecha seus olhos, se liga com Deus agora, coloque para Ele, diante dEle, tudo que tem te preocupado, tudo que está dentro do teu coração, coloque para fora, fale ao Senhor neste momento, junto comigo. Deus amado, Pai querido, Senhor, como é bom, meu Pai, estar na Tua presença, como é bom, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos diante de Ti, Te adorando, Te exaltando, Senhor, e Te bendizendo. Pai, nós não estamos aqui em vão, Senhor, o Senhor marcou esta noite, o Senhor marcou esta data em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor deseja falar conosco, o Senhor deseja abençoar a Tua igreja, Pai, nesta noite. Jesus, se faça presente aqui neste lugar. Tu tens total liberdade aqui, Senhor. Nós somos Teus, ó Pai. Faz aquilo que o Senhor deseja aqui no nosso meio. Deus amado, abre as portas da palavra. Abençoe os Teus servos. Cada mulher que entrou por essas portas, saia daqui abençoada. Saia daqui renovada, avivada, restaurada, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Eu profetizo, Pai, que haverá neste lugar cura, manifestação da Tua glória, que Teu Espírito Santo venha nos encher, venha, Senhor, operar neste lugar maravilhas, curas e sinais, ó Deus. Abençoe o ministério de louvor, usa os Teus servos, ó Pai, que estará nos conduzindo
queremos te dizer que nós te amamos e que nós te adoramos, porque tu és santo, tu és maravilhoso e tu és tremendo, Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Nós te exaltamos, nós te aplaudimos em nome de Jesus. Aplauda Ele, porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, eleitas. Ih, tá fraco. Boa noite, eleitas. Vamos adorar e celebrar ao Senhor nessa noite? Quantas aqui creem que há algo novo vindo esse ano de 2026? Então vamos profetizar sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre a nossa casa, amém? Vamos adorar a Ele nessa noite, aleluia! Oh, glória! Avivamento. Hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim. Há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Se você souber, vamos declarar nessa noite. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão, algo novo vindo, os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão. Vamos declarar algo novo, declare sobre a sua vida. Algo novo vindo, algo novo vindo. Há uma unção de libertação e as fortalezas não me impedirão. Algo sobrenatural está por vir. A liberdade para recomeçar, me tira das sombras e me faz transportar. Vamos declarar: algo sobrenatural está por vir. Levante suas mãos nessa noite, eleitas. Vamos lá. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se vão. Vamos declarar: algo novo vindo, os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão. Algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Você e eu temos todos os motivos para nos alegrarmos na presença do Senhor. Vejo avivamento neste lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Vejo salvação nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Posso ouvir o som nesse lugar, som de liberdade para nos transformar. Posso ouvir o som nesse lugar, provisão e abundância para nos transformar. Eu vejo a cura nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Eu vejo Jesus neste lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Vejo alegria nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Eu vejo Jesus neste lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está, e aqui está. Profetiza isso! E aqui está, Ele está aqui, e aqui está, e aqui está, e aqui está, e aqui está.
montes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão algo novo vindo, 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 algo novo vindo. Uma novamente, e fé tenho, e um novo tempo vejo, algo novo vindo, uma novamente, e fé tenho. Declare nessa noite, um novo tempo vejo, algo novo vindo, uma novamente, e declare sobre a tua vida, esse é o teu ano, eleita do Senhor, algo novo vindo, uma novamente, e fé tenho, e um novo tempo vejo, algo novo vindo, 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 algo novo vindo. Vamos declarar, vejo liberdade, vejo liberdade nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus neste lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo alegria neste lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está, e aqui está, e aqui está, aleluia, e aqui está, e aqui é, Ele está aqui, e aqui está, Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui neste lugar, e aqui está. Se Ele está aqui, aplauda Ele. Oh, glória! Vocês e eu, nós escolhemos a boa parte. Você e eu saímos das nossas casas para adorar ao Rei dos Reis, porque nós temos a certeza que é Ele quem luta as nossas causas, é Ele quem luta, quem peleja por mim e por você. E o que nós devemos fazer, Mariane? O que nós devemos fazer? Nós devemos adorar, nós devemos nos prostrar aos pés dEle. E nessa noite, eu e você, eleita, amada do Senhor, nós estamos aqui neste lugar para adorar ao Rei dos Reis, porque nós entendemos que Ele é digno de tudo. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Como um coral, vamos adorar ao Senhor dizendo nessa noite: tudo que tenho, vamos declarar: não importa. Meu Deus. Vamos levantar as nossas mãos para dizer nessa noite: eu. Sim, nós encontramos. Eu encontrei o meu. Ah, Senhor, como nós chamamos, Jesus. Eu encontrei o bem.
hoje nós estamos, assim como Maria, derramando nosso perfume aos pés do oleiro, aos pés dele, porque ele é digno de todas as coisas. E você e eu viemos adorar o Rei dos Reis. Você e eu viemos derramar o nosso vaso de alabastro para ele. Declare, vamos declarar, como Maria, como Maria. Demais! Vamos lá, ministério de louvor! Como Maria, que estava aos seus pés e disse a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Senhor, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Declare isso, declare. Eu encontrei o bem. Para encerrar, eu encontrei todos juntos. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Oh, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Toda a terra está cheia da glória dele. Toda a terra está cheia da glória do nosso Senhor. Ele é lindo, Ele é majestoso, Ele é precioso, Ele é lindo, Ele é majestoso, Ele é lindo, Ele é precioso, Ele é majestoso. E você e eu estamos aqui para adorar a Ele. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas eu quero dizer que o noivo está na casa, que o nosso Pai está na casa, o nosso amado, o nosso belo Jesus. Oh, aleluia! Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez, faz. E onde? Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali
será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra agora, Jesus, da tua igreja. O som da igreja do Senhor nessa noite, vamos declarar. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. E Ele está aqui nessa noite. Se você crê nisso, declare nessa noite toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas Cobrem o mar. Enche a terra, Senhor. Ao som da toda a terra declare. toda a terra Será cheia. Sim, Senhor. do conhecimento da glória de Deus, Como as águas. cobrem o mar. Deixa a terra Ao som da tua igreja. O som da igreja do Senhor. O som da igreja do Senhor. Ele fura a atmosfera. O som da igreja do Senhor alcança os céus. E quando o som da igreja do Senhor, o louvor sobe aos céus, a glória de Deus desce neste lugar. A glória de Deus está aqui neste lugar para libertar, para salvar, para curar. Cura nessa noite, Senhor. Cura nessa noite, Jesus. Salva nessa noite, Senhor. Liberta, liberta, liberta. Traz cura, libertação, unção, poder, transformação. Toca na mente agora, Senhor. Toca na mente agora. Oh, oh. No teu reino há justiça. No teu reino há esperança. No teu reino há salvação. No teu reino há cura. No teu reino há liberdade. Há o teu fluir. O teu reino. Nós proclamamos o teu reino. Proclame o reino dele agora. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra. Aleluia! Há uma atmosfera de cura aqui. Catapapapa, chorebandalabalaba. Rubandaraba, sorebandalabalaye. Cotorebandarabase. Tutapapapapa. Chotecatarabandalabalaye. Otoremandarabaso. Oh, Caterebandarabashe. Doremandarabando. Ei, Candarebandalabasuriandarabalaye. Vai lá agora, Jesus. Vai lá agora, Jesus. Vai lá agora. Vai lá agora, Jesus. Envia uma comitiva de anjos agora. Vai lá agora. Vai naquele quarto. Vai naquele quarto. Aquilo que está em oculto. Tira tudo, Jesus.
Satanás, Satanás, pega a tua bagagem agora. Pega a tua bagagem agora e sai daí. Tu canto repapandarabaço. Tote papapapandorepandalaye. Ondore bababa surria dore pandaralaye. Ore bandore bandarabaço. Ondore bandore bababa xeranandalaye. Ketere patu. O choto condore bandarabalaye. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toca agora, toca agora. Toca nesse corpo agora, Jesus. Toca nesse corpo agora. Toca nesse corpo agora, Jesus. Sim, Senhor. Nós estamos em concordância com os céus. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Cura. 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 Nós profetizamos cura. Nós profetizamos libertação. Liberdade de mente. Liberdade de mente. Liberdade de mente. Estrutura nova. Liberdade de mente. Estrutura nova. Liberdade de mente. Estrutura nova. Vai tocando. Vai tocando. Vai limpando, Jesus. Limpa agora. Limpa agora. Jesus, esse câncer que está em oculto. Deus, Deus, nós te pedimos agora. Nós te pedimos agora. Vem com a tua cura sobre esse corpo agora. Vem com a tua cura sobre este corpo. Não somente, Jesus, sobre os seios, não. Sobre o ventre, sobre o pâncreas, sobre os pulmões. É capapassore patalavalaê. Exército, esse exército, Jesus, esse exército, Jesus, esse exército, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Jesus, o Senhor preparou, o Senhor preparou, o Senhor preparou esse exército para nos habilitar e nos renovar e nos dar força para Jesus. Seguimos esse caminho, sim, 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 esse caminho é difícil, Jesus, eu sei. Mas o Senhor está enviando reforço. Envia, envia. Agora, Jesus, uma comitiva de anjos aqui agora. Uma comitiva de anjos aqui agora. Uma comitiva de anjos aqui agora. Prestando culto a ti também. Uma comitiva. Estamos juntando a terra dos anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra dos anjos. Estamos entrando na sala do trono. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da tua igreja. Você veio no lugar certo. Você veio no dia certo. Você veio na hora certa. Porque o Senhor já está na casa. Mulher, Deus manda te dizer, está carregando este fardo por quê? Este fardo não é teu. Este fardo é meu.
você. Para de carregar fardos que não são teus. Você não está sozinha nas dificuldades e nos problemas que você tem atravessado. Existe um Deus que está com você. Existe um Deus que está caminhando com você. Mas precisamos parar de insistir em caminhar sozinha. Deus hoje quer carregar esse fardo por você. Deus hoje quer mudar a tua história e quer te dizer: você não está sozinha. Existe uma igreja que eu coloquei na sua vida para poder te ajudar. Não é chegar para os pastores já com o leite derramado, com o problema acontecendo. Pastor, me ajuda. Eu repreendo agora todo mal, todo levante contrário de Satanás que tem tentado te paralisar. Mulher, você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. E por que você tem se acovardado diante das provações, mulher? Eu te chamei para algo poderoso. Eu te chamei para arrastar multidões. E você tem se escondido. Chega. Hoje é noite do chega de Deus. Mas para Ele agir, você precisa se prostrar diante dEle. Dê a mão a uma irmã. Cada irmã dê a mão a uma irmã. Eu quero duplas. Nós vamos orar agora em unidade. Uma pelas outras. Uma pelas outras. Uma pelas outras. Vamos orar em unidade. Que toda potestade não prevalecerá. Ninguém sozinha. Mulheres de intercessão também não. Dê a mão aí, mulher de intercessão. Quem está na portaria também dá a mão. Se tem homem na portaria, dá a mão também. Porque Deus vai se manifestar aqui nesta hora. Me ajuda aí, Rebeca. Ora pela tua amiga aí da dança. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu falo em nome de Jesus, eu já sinto o teu poder. Eu já sinto a tua unção. Eu já sinto a tua manifestação. Senhor, é bom demais te adorar. Senhor, é bom demais te servir. Senhor, é bom demais te bendizer. Oh, Espírito Santo de Deus. Aqui estão as guerreiras do teu reino. Aqui estão as profetisas da tua casa. Aqui estão as filhas separadas por ti. Senhor, eu não sei quais são os problemas que as tuas filhas têm atravessados, mas tu sabes. Hoje é noite de tirar o fardo dos ombros e entregar nas mãos de Deus. Tirar a tristeza dos ombros e entregar nas mãos de Deus. Porque nas mãos dele até a tristeza pula de alegria. Então, Senhor, visita essa casa. Visita esse marido baixinho, baixinho. A sua família é prioridade para você. O seu primeiro ministério se chama a sua família. Então não é o momento de desistir dela. Se eu te coloquei neste lugar, é para você me representar. No teu trabalho, mulher, por onde você passa, não é para você se contaminar, é para você influenciar outros e outras, outros e outras, outros e outras. Não desista. Sempre peça ao Senhor para seguir contigo. Ah, pastora, lá em casa tá um temporal. Lá em casa não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito, porque nesta hora o Espírito Santo vai lá incomodar aquele filho que se desviou. Vai lá incomodar aquele marido que paralisou. E vai trazer de volta para o altar. Por quê? Porque aqui tem uma mulher que ora, uma mulher que clama, uma guerreira, uma comandante, uma general de guerra, de batalha. E mais, ela entendeu que o Senhor está à frente de tudo. Nós cantamos aqui que nós estamos juntando a terra com os anjos, a terra com os anjos, a terra com os anjos. Então nesta hora nós vamos juntar a terra com os anjos. Vamos lá, louvor, a terra com os anjos. Nós vamos cantar esse refrão, porque nós vamos juntar aqui a terra com os anjos, a terra.
hoje. O meu fardo eu não carrego mais sozinha. O meu Deus vai carregar por mim. Aplauda ao Senhor aí em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Irmãs, Deus está na casa. E Ele manda te dizer nesta hora, não é quantidade, é qualidade. Deus busca qualidade na sua e na minha adoração. Antes de você se assentar, alguns já se sentaram. Cumprimente o irmão, a irmã que está do seu lado. Fala, que bom estarmos juntos aqui. Mariane, quase bebi sua água. Oh, glória. Ainda bem que ela tirou, que eu já ia ela dar uma bicada. Oh, glória a Deus. Já viu como essa irmã está linda aí do seu lado? Fala com ela, abraça ela. Dê as boas-vindas, fala, que bom estarmos juntos. Irmãos, é muito bom adorar a Deus. Não há nada melhor do que adorar a Deus. E eu estava ali enquanto o louvor estava ministrando. Deus foi me tocando, sabe, de uma forma poderosa. E olha a chuva. E Deus foi falando comigo algumas coisas. Eu entreguei algumas coisas ali para a pastora Magnólia. Algumas coisas Ele queria que eu entregasse para a igreja. Dizer exatamente isso para vocês. Não é quantidade, é qualidade. É você tirar tempo de qualidade para Deus. É isso que eu e você estamos fazendo aqui nesta hora. Amém? Isso, obrigado por acenderem as luzes. Eu acredito que não, mas pode ser que sim. Nós do Ministério Plenitude, nós temos um bom costume de conhecer e presentear aqueles que nos visitam pela primeira vez. Existe alguém aqui que está pela primeira vez? Se tiver, olha que linda ali a florzinha. Tem mais alguém? Não, né? Então, recepção, me ajuda aqui. Duas flores. Peraí, que a festa vai começar agora. Nós temos muita alegria em receber vocês. Mas não é só eu e o louvor, não. A igreja toda. Então, vamos lá? Plenitude, como que nós recebemos nossas visitantes de primeira vez? Sejam muito bem-vindas à casa do Senhor. A casa do Senhor é a casa de vocês. Nesta hora nós vamos estar liberando as nossas crianças, tá? Pode liberar direto, não precisa vir aqui. Isso, crianças de quantos anos, Aline? Aqui não tem, né? De 2 a, quem falou? 2 a 11. De 2 a 11 anos, elas estarão aqui na salinha no anexo ou aqui em cima no nosso segundo piso. Isso, que hoje Deus quer falar aqui poderosamente com as mulheres, amém? Então, nessa hora, nós vamos para a próxima parte. Eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial, uma irmã muito querida, que vai estar dando um breve testemunho. Eu queria convidar vocês a aplaudir ao Senhor pela vida dela, a querida Marcele. Vem cá, ajuda ela, irmãs, ela está com vergonha, é assim mesmo. Mas deixa Deus te usar aqui, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, eleitas, amém? Confesso que eu estou bastante nervosa. Não tenho muito costume de falar, mas quando a pastora Kátia me mandou mensagem, eu estava lá em Araruama e eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que eu nem vou. Mas nós não podemos negar, né, o chamado do Senhor. E se o Senhor nos escolheu, eis-nos aqui. Eu vou estar lendo em Isaías 40, versículo 31. É um versículo que fala bastante ao meu coração. Acredito que as irmãs também. Podemos? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É um versículo que fala muito ao meu coração, porque nós precisamos ter fé cada dia mais no Senhor. A nossa confiança, ela tem que estar totalmente no nosso Deus, que esse Deus é um Deus que liberta e transforma. E falando em transformação, eu quero compartilhar um pouquinho com as irmãs a respeito do que Deus fez na minha vida e na minha casa, quando eu cheguei aqui no Ministério Plenitude. Eu não conhecia o Ministério Plenitude. Há uns 2 anos e meio atrás,
eu estava com a minha casa totalmente destruída. Eu estava com o meu casamento passando por um processo muito sério de separação. E eu lembro que no final de semana, o Lucas pegou as crianças e falou: bota a roupa de ir para a igreja, que eu vou levar eles numa igreja lá em Itaboraí. Ele muito amigo do Charles e Tati. E sempre ali, convites e convites. Eu nunca senti interesse de vir. E ele veio com as crianças. E eu lembro como se fosse hoje, que a minha filha chegou em casa e falou assim: mãe, a gente foi numa igreja tão legal. A igreja é a nossa cara. Aí eu falei: sai fora, garota. Falei assim para ela. E ali passaram-se os meses, o Lucas continuou vindo aqui com as crianças. E eu lembro que teve um domingo que, enfim, né, Deus foi colocando tudo no devido lugar. E ele me convidou e falou assim: vamos lá naquela igreja? Aí eu falei: tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei aqui, era a conferência da família. E eu já olhei a igreja e eu falei: meu Deus. Quando eu entrei na porta, eu já senti algo diferente. E eu confesso para as irmãs que eu estava com o coração totalmente fechado. Devido a algumas decepções, devido a algumas coisas que eu já havia passado, eu me fechei completamente para as coisas da igreja, para as coisas de Deus. E quando eu cheguei naquela porta, eu já senti algo diferente, mas eu fiquei quietinha. E aí, nesse momento dos visitantes, eu sempre costumo falar lá em casa que pode parecer um gesto simples, mas que ele transforma as nossas vidas a partir do momento daquele panfleto que a gente pega. Porque quando eu me deparei com aquela recepção, eu já achei algo totalmente diferente, eu já levei um choque. E aí, no decorrer do culto, pregação e tal, e eu sempre ali quietinha, não falei nada. E ele: aí, gostou? Eu falei: gostei. Vamos voltar outras vezes? Eu falei: vamos. E aí passou uns meses, ambos estavam desviados, né? Ambos estavam afastados da presença do Senhor. Mas nós sabíamos que o nosso lugar não era lá, nosso lugar era aqui. A todo momento a gente sabia que o nosso lugar era aqui. E ali passaram-se o tempo e vamos lá naquela igreja. Eu lembro que eram 2 cultos, a gente sempre vinha no segundo culto. A gente sempre sentava lá em cima, porque eu gostava de ficar bem escondidinha, entrava e saía, não queria que ninguém me visse. E o Charles, Tati, sempre ali conversando com a gente, eles sabiam da nossa situação. E aos poucos, irmãos, foi acontecendo. Aos poucos nós fomos nos lançando, nós reconciliamos aqui nesse altar. E eu louvo a Deus por isso, porque desde esse dia Deus tem feito grandes coisas na minha casa. Então, como a pastora Fernanda falou, que tem jeito sim. Muitas das vezes a gente entra por essas portas quebrado, machucado, sem esperança, mas tem jeito sim. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, como está a sua casa, seu casamento, sua saúde, mas tem jeito sim. O Deus que transforma, o Deus que renova as nossas forças, Ele está aqui nessa noite para nos renovar. E passou-se um tempo e eu falei: tá bom. Fizemos o gabinete com a pastora Fernanda, pastor Renan, contamos nossa história. E aí eu falei assim: a igreja é tão grande que eu acho que não tem nem espaço para gente, né? Então, vamos ficar aqui no nosso cantinho, quietinho. Mas, irmãos, a gente acha que vai ser de um jeito. E não é do jeito que a gente acha que vai ser. Aos poucos, Deus vai lançando a gente para aquilo que Ele quer, para a vontade dEle sobre as nossas vidas. E quando eu menos vi, eu já estava trabalhando no Kids, na recepção pastoral. E eu confesso para as irmãs que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu creio que esse ano de 2026 é anos que nós vamos mergulhar em águas profundas. Então, eu agradeço a Deus porque tudo que eu vivi em 2024, 2025, foi só um processo do que Deus ainda vai fazer na nossa vida. E para glorificar mais ainda o nome do Senhor, eu fui diagnosticada, né, com um problema de saúde, a qual não é um problema grave, mas é um problema sério de saúde, algumas pessoas aqui já sabem. E Deus, Ele faz tudo ao contrário do que a gente quer, né? Então, não estava nos nossos planos,
mas aprove ao Senhor nos abençoar com mais uma criança. Então, estamos à espera, né, de um baby plenitude para glorificar mais ainda o nome do Senhor. Chegamos aqui quebrado, com o casamento destruído, e olha o que Deus fez na nossa vida. Então é só engrandecer o nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade. Ô, Glória, aplauda de novo aí, irmãs. Ai, testemunho serve para edificar a nossa fé, né? Quando a gente acha que está tudo acabado, tudo perdido, Deus vem e muda de uma forma gigantesca e sempre para melhor, porque Deus faz tudo perfeito. Vamos continuar adorando ao Senhor? Porque é muito bom adorar ao Senhor, não é? Por que as irmãs estão tão em silêncio? Tá todo mundo quietinho, tá frio, gente, porque eu estou morrendo de calor. Eu pulei a beça aqui, estou suando. Tá tudo... Amém, irmãs? Vamos adorar o Senhor? Vamos desenferrujar aí o esqueleto? Amém? Glória a Deus. Então, aplauda ao Senhor pela vida da diaconisa Mônica, que vai estar louvando ao Senhor. Amém? Aplaude de novo até ela chegar aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor, eleitas. Tá vendo, irmã? Bebeu a água da plenitude. Cadê, Marcelo? Aí, ó, quem bebe dessa água, filho, não quer mais, não quer outra, né? Bebe, Elaine, pode beber. Profetiza, que eu vou fazer igual o pastor Valber. Profetiza aqui, ó, fertilidade, aleluia, para todas vocês. Irmãs, vocês estão bem? Pode melhorar, não pode? Eu quero dizer que a gente cantou aqui, o louvor cantou algo novo vindo. Eu quero declarar que algo novo já chegou. Mônica, mas eu ainda não estou vivendo esse algo novo. Não, você vai viver, já chegou, já está. No reino espiritual já foi decretada a tua vitória. Eu quero dizer para você, mulher, que você tem que perseverar. Porque o galardão é grande, o presente que o Senhor tem preparado para você. Mas não é só um presente aqui nessa terra, não. Porque o Senhor é fiel, Ele dá 100 vezes mais daquilo que Ele promete. Mas eu quero dizer que existe uma coroa incorruptível de glória te esperando. E que você deve atender ao chamado. Quantos têm chamado aqui de Deus? Quantas Deus já usou um profeta, uma mulher de Deus, um homem de Deus para falar? Você é escolhida. Agora, qual é o meu chamado, diaconisa Mônica? Algumas estão gerando profetas. Algumas estão gerando pastores, missionários, evangelistas. Outras estão glorificando a Deus em suas carreiras. Outras estão glorificando a Deus no seu trabalho, onde estuda, na sua faculdade. Estão fazendo uso daquilo que Deus colocou em você. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor, Ele te deu um chamado. E que você deve continuar perseverando. Eu sei que essa canção ela tem endereço certo, porque fala que é por trás dos bastidores. Ó, a nossa irmã declarou aqui, né, como estava a luta dela. Quem disse que a pessoa que está em Cristo não vai passar lutas? Sim, vamos passar, mas é muito melhor quando o Senhor troca conosco, como a pastora Fernanda falou, o fardo. Troca com Ele o seu fardo. É mais leve. Troca com Ele. Você luta sozinha e você acha que ninguém está vendo a tua luta? Deus está contemplando. Mas Ele diz para você, ser fiel, e eu vou te dar a coroa da vida. Ser fiel. Até um dia você falar assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada. O Senhor tem galardão e recompensa para a tua vida, mulher. Não desista. Não desista, a despeito de tudo que você está vivendo, não desista. Não se conforme. Não leve uma vida mediana. Deixa Deus usar você. A gente sempre aqui incentiva, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. É você mesmo que eu estou falando. É você que Ele levantou e chamou. Vamos cantar? Que essa canção edifique a tua vida. Aleluia. A aprovação, ela não é o fim. É um caminho para recompensa. Amém? Vou cantar.
Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Por trás dos bastidores de um chamado, no íntimo de um quarto fechado, tem um ministério de joelhos, pedindo a Deus para aliviar o peso. Por trás dos bastidores de um chamado, não vejo Paulo sendo coroado, mas vejo Paulo sendo apedrejado, eternizando em cartas um legado. O chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplauso. Vai ser a glória eterna que resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, vai pregando. Sua recompensa, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te sustentando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. O chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplauso. Vai ser a glória eterna que quem resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, escuta, vai pregando. Sua recompensa, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te sustentando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando. Tem glória no céu, seu galardão Deus está preparando, mas viva intensamente o teu chamado. Tem glória no céu te esperando. Tem glória no céu. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando. Tem glória no céu, seu galardão ele está preparando, mas viva intensamente o teu chamado. Tem glória no céu te esperando. Tem glória no céu. Vai cantando, vai pregando. Sua recompensa, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te sustentando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Oh, 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 oh.
mais que um galardão, que você possa desejar a presença dEle. Que você possa ver que mesmo em meio às tempestades e às lutas, Ele está te sustentando. O teu ministério está frutificando. Não importa, muitas vezes com os olhos naturais não vemos, mas o espiritual, Deus está tocando, Deus está movendo, Deus está trabalhando no teu lar. Não desista, continue caminhando, continue orando, continue cantando, continue perseverando, porque o galardão é certo. Há uma coroa de glória incorruptível para a tua vida. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso, né? Que privilégio nós temos no Ministério Plenitude, né? De ter adoradoras com essa excelência, como Mônica, como Mariane e tantas outras que estão aqui, né? Nossa igreja é muito próspera em talentos, né? Glória a Deus. Irmãos, muito bom estar aqui, irmãs, nesse culto abençoado. Primeiro culto de mulheres, né? Que de 2026, estamos aqui firme e forte e declaro que esse ano será um ano abençoado, um ano próspero, um ano que nós vamos trabalhar muito para o Senhor. Bom, nesta hora, eu já quero convidar aqui a nossa preletora da noite. Olha, o Ministério Plenitude, essa irmã aqui, ela tem uma palavra muito abençoada. Eu falo para ela que eu gosto muito de ouvir ela pregar. Pastora Magnólia, vamos aplaudir. Amém. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos aqui para a serva do Senhor, para que ela venha mais uma vez ser instrumentos na mão do Senhor nesta hora. Querido Deus, nós entregamos diante de Ti, Senhor, a vida da pastora Magnólia, Senhor. Deus, Tu, Senhor, tem usado essa mulher de forma poderosa, Senhor. E eu sei que não será diferente nesta noite, Senhor. Usa Tua filha, Pai. Cobre ela com Teu sangue, Pai. Vai repreendendo todo espírito anticulto, Pai. Senhor, toda atmosfera, Senhor, que age para que o Teu povo não preste atenção, que não sinta a Tua presença, Senhor, todo espírito anticulto, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que todas as mentes estejam cativas ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, para entender aquilo que o Teu Espírito quer falar nessa noite, Pai. Usa a Tua filha de forma poderosa, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, paz do Senhor, plenitude. Oh, glória, você está aí comigo? Eu queria te convidar a levantar suas mãos assim e dizer: Senhor, eis-me aqui. Oh, glória, você chegou na casa, o que você espera para essa noite? Qual é a sua expectativa? Eu tenho certeza que quando falou do dia do culto da eleita, eu falei: Senhor, eu não sabia quem seria a preletora, mas eu falei: esse ano vai começar com tudo. Aleluia, porque é ano de águas profundas e nós viemos mergulhar. Então águas profundas é ano de intimidade, é ano de você se mergulhar no Senhor e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, a pastora Kátia, né, pela confiança, a pastora Fernanda, pastor Val, pastor Renan. Confesso que bate nervosismo, né, não, irmão? O negócio, a perna treme. Mas a pastora falou ali para mim: deixa o Senhor te usar. E eu quero agradecer a Deus, porque eu estou aqui com a minha intercessora pessoal, minha irmã Diaconisa de Sara. E com meu esposo no teclado, né? Sempre quis falar isso na plenitude, aleluia. Pena que meus filhotes não estão aqui, que são 3, né? Mas Deus é muito bom em tudo aquilo que Ele faz. E desde o momento que eu entrei aqui na plenitude, foi algo diferente na minha vida e tudo mudou. E eu creio que você também tem testemunho para contar. Então abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis 22, 21.
Eu estou com uma crisezinha bem enjoada, mas eu creio no poder da oração. E enquanto às vezes a tosse vem, você vai dar um glória comigo, amém? Então vamos treinar? Glória! Essa passagem que o Senhor falou comigo, eu perguntei a Deus e falando com o Senhor, Senhor, o que tu queres para esta noite? E o Senhor disse bem claro para mim, assim como Ele está dizendo para nós, desde o momento que nós chegamos aqui. Tem algo diferente para essa noite, porque eu já senti a presença do Senhor aqui. Eu não sei você, porque não é quantidade, mas é qualidade. E o que você veio buscar essa noite? Quando o Senhor ministrou ao meu coração, o Senhor falou comigo de deserto. Deserto é um lugar árido, é um lugar solitário, mas o Senhor disse assim para mim: mas eu estou forjando mulheres para que tenham resistência. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, por quê? Águas profundas é escolha. Nós vivemos de um Pentecoste dizendo que onde estiver 2 ou 3, que um vento veemente invadiu o lugar. Mas águas profundas é intimidade, é pessoal, é algo que você tem que decidir descer. E eu não sei qual é a tua expectativa para esse 2026, mas o Senhor está dizendo, sou eu e você. O que eu tenho para você é solitário, é árduo, mas há um propósito. Aleluia. E o Senhor disse assim, em Gênesis 21, uma passagem bem conhecida. Então, 21:14. Falei não, né? Desculpa. 21:14 disse assim, ó: então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada tomou o pão, um odre, e deu a Agar, pondo-se sobre os seus ombros. Também lhe deu um menino e a despediu-a. E foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores. E foi e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Então Deus ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus. Isso, gente, me ajuda. Bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Aqui que é para nós. Erga-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é: erga-te, levanta. Perceba que Deus está falando para Agar. Deus está falando para Agar. O texto que nós lemos anterior vai dizer que esse período a qual ela está vivendo é um período que quando o Senhor faz uma promessa à casa de Abrão, o Senhor vai dizer que o Senhor ele teria semente. Só que o tempo foi passando e Sara não gerava. E Sara, ela se preocupa muito porque o ventre dela era estéril, mas ela sabia que o Senhor era quem tinha impedido ela de gerar. Quando nós vamos ver o capítulo 16, vai dizer que ela traz Agar. Ela diz para Abraão que ela tinha uma serva que entregaria a ele. E o Senhor ministrou meu coração dizendo: quando nós nos colocamos como estéril, trazemos um problema para dentro da nossa casa, nós queremos que o outro gere aquilo que o Senhor já colocou em nós. E eu perguntei assim ao Senhor: Senhor, por que eu não vou falar de Agar, por que eu não vou falar de Sara? Porque é bem mais fácil. Mas o Senhor disse assim para mim: porque enquanto Sara não aguarda o tempo de gerar a promessa, eu permito que Agar gere o propósito. Enquanto você não se coloca na brecha, enquanto você está olhando para a dificuldade, Agar está dentro da casa.
Agar é alguém que tem o ventre dela disposto a gerar. E nós somos mulheres que estamos dentro da casa. A Agar, ela estava preocupada desde o momento quando ela é entregue para Abraão. Ela concebe, ela fica orgulhosa, ela fica arrogante. Porque ela começa a dizer, olhar para Sara com outro olhar. Porque Sara era estéril, mas ela estava com a oportunidade de gerar. E o Senhor disse assim para mim: muitas de nós estamos olhando para Sara, estamos olhando para a promessa, mas nem todas são chamadas para ser Sara. Tem pessoas aqui neste lugar que são Agar, simplesmente para gerar o propósito que o Senhor colocou. Você é alguém que está gerando o propósito de Deus. Aleluia. Oh, glórias. E quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, o Senhor começou a falar comigo. O problema aparece quando ela percebe que está gerando. Quando ela começa a ver que ela está gerando e Sara não. De repente Sara vai começar a dialogar com Abraão, dizendo para ele: olha, a nossa serva, essa que está gerando, ela já está me tratando de maneira diferente. Algo nela mudou. Quando Agar percebe aquele diálogo que houve entre eles, ela faz o quê? Foge. Ela foge para o deserto. Só que ela foge para um deserto sem a permissão do Senhor. Porque Deus não mandou ela sair debaixo da submissão da sua serva, da sua senhora. E quando ela sai sem a permissão do Senhor, ela vai chegar de frente à fonte de água. Mas ela ali não tem direção. E o Senhor ministrou assim o meu coração, dizendo: quando você sai quando você sai debaixo da desobediência, você pode até ter fonte de água, mas você não tem direcionamento para onde ir. Porque quando nós geramos aquilo que é de Deus, porque o Senhor permitiu, o Senhor poderia fazer com que ela abortasse, mas o Senhor permitiu, porque Sara trouxe o problema para dentro de casa. E muitas das vezes somos assim. Nós trazemos o problema, mas nós não sabemos depois como resolver. Mas a mulher, ela está dentro da casa e ela foi correndo para o deserto porque ela não suportou. Mas o capítulo 16 vai dizer que o anjo, que é uma teofonia, que Deus encontra com ela dizendo para ela: volta e humilha-te diante da tua senhora. O que nós não queremos fazer é nos humilhar. Muitas das vezes nós queremos gerar o propósito, mas nós não queremos aguardar o tempo da promessa. E quem é você nesse tempo? O Senhor colocou em teu ventre algo, e o que você está fazendo? Você está paralisado ou você está querendo gerar o propósito? Quem é você? Você é Sara ou você é Agar? Porque Sara, ela olha para a esterilidade. Ela tem uma promessa, só que ela não sabe aguardar o tempo. E quando Deus vai dizer para Agar que era para ela voltar e humilhar debaixo da tua senhora, ela não consegue reconhecer que o erro estava com ela. Mas ela volta. E o anjo vai dizer para ela uma palavra, vai liberar para ela uma palavra dizendo que o filho dela, assim como o filho de Sara, ele também seria bendito, ele seria abençoado, ele teria uma promessa, ele seria alguém que seria grande na nação. E o Senhor já liberou para nós palavra, mas nós não queremos gerar, porque gerar dá trabalho. Nós não queremos cuidar mais, porque cuidar dá trabalho. Será que você já parou para olhar suas mãos? Já parou para olhar você e dizer: o que eu tenho gerado para o Senhor? Nem todas são Sara que tem a promessa. Mas Agar também era alguém que ela estava disponível. Porque quando Sara olha para Agar, ela vê em Agar alguém que estava disponível a gerar. Porque ela fica com medo de não ter descendente, de Abraão não ter herdeiros. Mas o Senhor é aquele que é fiel para cumprir todas as promessas. O deserto que ela vai sendo conduzido por vontade própria. Mas há desertos que o Senhor, Ele permite que nós vamos, porque quando Ele vai, Ele garante a vitória. E eu preciso ler com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração, quando o Senhor disse assim, olha, abra sua Bíblia aí no capítulo 16, aleluia.
no capítulo 16 vai dizer assim, ó. E disse Agar, no capítulo 16, 7, o anjo achou-a junto a uma fonte no deserto, junto a caminho de Sur. Ela queria voltar de onde ela veio, porque ela já não estava suportando o modo como ela estava tratando a sua senhora. Porque Sur era caminho do Egito, então ela queria voltar imediatamente para lá. Quando as coisas apertam na nossa vida, nós não queremos andar para frente, nós queremos retroceder e nós atrasamos a promessa de se cumprir na nossa vida. Então ela vai dizer assim, o versículo 8 vai dizer assim, ó, o anjo vai dizer para ela, e disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torne-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei. Olha a palavra liberada para ela. O que ela está gerando no ventre dela era descendente de Abraão. E Abraão era aquele que tinha a promessa, mas ela estava gerando um propósito. E a palavra vai ser liberada para ela no versículo 10, que diz assim, disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Voltar é necessário para que o propósito ele se cumpra. Existem caminhos que nós precisamos voltar, porque a palavra do Senhor ela vai dizer em Isaías 49, vai dizer assim, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Mas eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Você pode estar no deserto, mas o Senhor é aquele que ele tem cuidado do teu propósito. Ele é aquele que tem cuidado de você. E sobre a tua vida está liberada uma palavra. Apenas você precisa aguardar o tempo de sair. E quando nós vamos chegar no versículo 21, afronta, imagina o atrito que estava dentro da casa de Abraão. Ela já tem Isaac. Isaac nasceu, Isaac foi desmamado. E quando chega o momento de... ele faz um grande banquete. E ela diz afrontosa, porque ela viu que Ismael estava zombando de Isaac. Então ela fica enfurecida e diz, eu imagino ela dizendo, agora para mim é o fim, acabou. Isso eu não engulo mais. Despede-a, deixa ela ir. Ou seja, Sarai estava pensando que já era Sara. Ela estava pensando que o filho de Agar, ele seria qualquer um, ele não teria direito a herança nenhuma. Mas desde o momento que quando Agar está gerando o filho, ficaria na casa. Mas ela libera Agar para que ele não tenha direito a nada. Mas aí Deus vai bradar do céu e dizendo, deixa que ela vai, deixa ela ir. Então ele está dizendo, aquilo que está sobre a vida de Isaac, vai perpetuar também sobre a vida de Ismael. E ela no deserto, Deus falou para ela qual seria o nome. Deus ouve. E quando ela chega no deserto, mandada pelo Senhor, ela cai em desespero, ela tem medo. E muitas das vezes é assim em nossa vida. Quando a luta começa a apertar, o Senhor está dizendo, você não precisa, você não vai com uma caravana, você está indo sozinha. Abraão acorda de manhã, coloca em seus ombros o pão e a água, e sendo que dessa vez, da primeira vez que ela foge, ela dá de frente para uma fonte de água. Mas da segunda vez o lugar é seco. Ela se desespera. Só que ela esqueceu que ela tinha uma palavra que tinha sido liberada sobre a vida dela, dizendo que Ismael também teria o mesmo direito. Ele seria herdeiro, assim como Isaac era. Só que o pão acabou. No deserto, como é seco, quem não tem medo de morrer? Porque de fome a gente aguenta,
Mas de sede, meu irmão, o negócio começa a apertar, né não? A gente começa a desidratar. Só que ela prepara o filho dela. Ela deixa Ismael longe e ela não queria ver Ismael morrendo. Mas a palavra já tinha sido liberada. Só que o tempo fez com que ela esquecesse da promessa que o Senhor falou. O seu tempo, o tempo que você está passando, você está pensando que o Senhor ele esqueceu de ti. Mas na primeira vez o Senhor se revelou a ela, e na segunda vez ela já conhecia quem era o Senhor, porque ela já tinha experiência. Sara nunca tinha experimentado o deserto, ela nunca tinha ouvido, ela ouviu a voz do Senhor quando falou para Abraão, mas Agar, ela viu o Senhor. Qual tem sido a sua experiência? A sua dor tem sido maior do que o teu propósito. Será que quando você olha para as lutas, para as adversidades, eu não posso gerar? Será que você olha para o seu ventre? 2025 passou, 2026 uma nova página precisa ser escrita, e Deus está dizendo para você: vem para perto, porque aquilo que eu quero que você viva é um tempo de intimidade. É eu e você no deserto. Mas só que nós não queremos ir para o deserto, porque o deserto é solitário. Nós queremos sempre caminhar de dois. Nós queremos sempre uma palavra. Nós queremos sempre ser visto. Nós queremos sempre ser notado. Mas o Senhor disse assim para mim dessa forma: é um ano de intimidade, e que eu preciso me revelar a você. Palavras foram liberadas sobre a sua vida, mulher, mas você tem paralisado o propósito que Deus colocou nos seus braços. Você tem se tornado estéril, porque a dor tem machucado demais você. Aleluia. É um tempo de cura, é um tempo de intimidade, porque o Senhor ele trata primeiro de dentro para fora. O Senhor ele vai permitir que o nome de Agar seja notado, porque ele vai dizer para ela da mesma forma: o seu nome está sendo lembrado, mulher. Você está no deserto, você não está à toa. Apenas aguenta o processo, porque aquele que te mandou ele é fiel. Ele passa contigo, e quando você diz que não aguenta mais, ele te carrega no colo e você nem percebe. Aleluia. Quando ela deixa o filho para morrer, Deus vai bradar do céu. Ele não ouviu o choro, ele não ouviu a voz de Agar, mas a voz do menino o Senhor ouviu, porque a voz do menino era um clamor de socorro. O Senhor ele não quer ouvir o nosso sentimento, né, nossas emoções, colocando a culpa em alguém. Mas o Senhor está dizendo: eu te chamei para algo. Se coloque de pé, se coloque na posição. Eu me lembro que quando nós estávamos em um ministério, eu já fazia parte do ministério de louvor, e a nossa igreja ela tinha um hábito, bom costumes. O bom costume é assim como aqui na Plenitude. O pastor presidente, ele sempre pedia para que o pastor, a família do pastor, que estava dirigindo uma unidade, ele fosse descansar. E eu me lembro que quando eu cheguei nessa igreja, era uma igreja muito pequena, e na época a Matos já tocava, e a ministra de louvor, ela tinha um comportamento que não me agradava. Porque ela falava com Matos, ela debruçava sobre os ombros de Matos. Eu ainda era mais nova. Na época a Júlia devia ter uns 2 para 3 aninhos. E ela não falava comigo. Só que eu fui criando uma antipatia. Você já criou um ranço de alguém? Ô perigo, mulher. Aquilo foi criando uma antipatia dentro de mim, porque não era uma vez, não era 2 vezes. Ela sempre passava, mas ela debruçava sobre os ombros dele e começava a falar, e eu ali do lado. Mas eu ainda estava aprendendo a ser crente, sabe, Mariana? E minha mãe, Jussara, né, elas são muito ímpetas, elas falam, eu não. E eu aguardando, comecei a guardar aquilo dentro do meu coração.
E aquilo foi entrando de uma forma que foi me magoando. Quando nós passamos para o templo maior, eu comecei a falar com o Senhor, comecei a falar: Senhor, eu não aguento olhar para a cara dessa menina. Senhor, me ajuda. Fui chamada para o ministério de louvor, porque nessa época ainda não era, não, só ele estava. E lá na hora, quando eles saíram para as férias, alguém virou para mim e disse assim: ah, Magnólia, a família vai sair, você vai ter que fazer o louvor, ficar na ministração do louvor. Aí o Senhor começou a falar dentro do meu coração: como que você vai subir no altar se tem algo que você está carregando dentro do teu coração que está impedindo a fonte que a água jorre? Aí eu comecei a falar com o Senhor: como que você vai assumir uma responsabilidade se você não consegue perdoar? E aquela antipatia ia fluindo dentro do meu coração. E um dia eu cheguei na igreja, dobrei o meu joelho lá no último banco e falei: Senhor, eu estou sendo convidada, eu estou sendo chamada para um lugar que precisa ter um coração puro. Como que eu vou falar para o outro aquilo que eu não faço? E o Senhor, e comecei a falar com o Senhor: Senhor, tira isso do meu coração. E naquele banco, no final do banco, o Senhor disse para mim: eu vou preparar para você uma oportunidade. Eu falei: então tá bom, Jesus, se no dia que eu chegar na igreja, porque nós éramos, chegava na igreja primeiro, e eu me lembro, eu falei: se eu no dia que eu chegar na igreja, ela estiver lá, eu vou lá no altar falar com ela. Quando chegou no próximo domingo, cheguei na igreja, quem estava lá no altar? A irmãzinha. Nós mulheres, nós somos uma potência muito grande. Só que o que falta em nós é unidade. É você unir forças umas com as outras. Porque quando você entende que o lugar não é teu, mas o lugar é dele, que onde você colocar a planta do seu pé, um irmão, ele depende do outro. Nós não precisamos ter ciúmes do chamado, porque o Senhor chama cada um para cada coisa diferente. E junto nós fluímos. E quando o Senhor falou comigo, e eu cheguei, ela estava lá, eu olhei, aí eu falei: Senhor, se ela vir de frente para mim, eu peço perdão a ela. Aí daqui a pouco vem ela, que ela era muito espalhafatosa, assim, andando toda fresca. Quando ela chegou lá no final, o Senhor levou ela pertinho de mim. E quando eu olhei para ela, o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a dizer para ela tudo aquilo que eu pensava a respeito dela. Eu comecei a dizer para ela tudo aquilo que eu havia guardado em meu coração. Às vezes você olha para a tua promessa e não entende, porque ela ainda não se cumpriu. Porque tem infiltrações na sua vida que precisa sair. Tampa as brechas para que o novo venha. A intimidade, ela só vem quando você libera algo. Porque nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Quando Deus vai dizer para H, volta lá e se conserta. O problema não era o que Sara estava fazendo com ela, mas era o que ela estava fazendo com Sara. Às vezes você não entende porque tem coisa da tua vida que está enrolada, que está embaraçada, que não sai, porque precisa de cura. Você precisa ser tratado nas infiltrações que entraram. Quem era você no primeiro amor? Quem é você hoje? Quais são os gigantes que você tem enfrentado? E o Senhor disse assim para mim, na hora que eu cheguei para ela, eu falei: Leilane, oh Jesus, corta aí, gente. Eu falei: minha irmã, me perdoa. Entrou uma antipatia dentro do meu coração tão grande a seu respeito, porque eu não aguento nem olhar para tua cara, menina. Quando você vem em minha direção, que vontade que me dá de te dar um soco. Você acredita que eu falei isso? Acredite você se quiser. Mas o meu coração naquela hora, sabe, era como uma erva daninha que precisou ser arrancado. Tem coisas que você precisa
precisa decidir arrancar para você viver o propósito que Deus tem na sua vida. Às vezes nós culpamos sempre o irmão, mas nós nunca olhamos para dentro de nós e dizemos: é eu que não vou com a cara dela, é eu que não dou uma oportunidade para ela. Mas o Senhor nesta noite, Ele está levantando mulheres que estão dispostas a gerar o propósito de Deus. E quando eu comecei a falar com ela, o Espírito Santo foi falando, sabe, foi arrancando aquele sentimento de dentro de mim. E ela virou para mim e disse assim: eu nem sabia. Para mim você tinha nada contra mim. Falei: mas eu tinha. Mulheres, sabe esse banco que está vazio aí? A igreja cresceu, mas nós precisamos amadurecer. Porque quando nós conhecemos Deus face a face, Deus, quando vai chamar, Ele vai dizer o nome de Agar, vai chamar o nome dela. Deus te chama pelo nome porque você é alguém importante para Ele. Por isso que Ele ainda não te abandonou. E quando eu falei para ela, naquele momento, aquele cão caiu por terra. Quando chegou no próximo mês, eu pude começar a louvar o Senhor. Aí o versículo que nós lemos, abra aí, ó, e que você vai dizer para tua irmã. 18. Fique de pé. Tem deserto que ele não vai te matar. Deserto é lugar de passagem. Mas com Agar, ela ficou um bom tempo lá. Por causa da desobediência e por tentar ajudar Deus, Sara trouxe grande consequência para a nação, que foi dividida em islamismo e cristianismo. Quando nós colocamos outra para gerar no nosso lugar, você está dizendo para o Senhor que você não é capaz. Aí o Senhor começa a te apertar. Você já viu a cana? A cana, ela passa pelo processo que quando você olha aquele caldo maravilhoso, eu gosto. Quem gosta de caldo de cana, irmão? Mas o processo é doído, não é não? Aí o Senhor vai dizer assim, ó, para Agar: erga-te. Você pode dizer para sua irmã? Mas pode ser com mais força. Agora você vai segurar na mão dela e olha nos olhos dela. Porque o Senhor ministrou profundamente ao meu coração, que eu não sabia, Senhor, como que eu vou chegar nessa palavra. Mas o Senhor disse assim para mim: sabe qual o significado de erga-te? Ela está sozinha. Ela não estava com a pastora Kátia, nem com a pastora Fernanda, não. Mas o anjo vai bradar do céu dizendo: erga-te! Porque ele é aquele que estava com ela no primeiro deserto, e no segundo deserto ele estava se fazendo presente. E ele disse para ela: erga-te. Erga-te é isso aqui, ó. Tá doendo, tá machucando. Eu estou levantando a frustração, mas eu estou levantando. Tem alguém que está dizendo: não é por você, mas é através de você. Porque em seguida Deus vai dizer para ela: levanta o moço. Levanta alguém. Levanta uma mulher. Levanta uma eleita. Aquilo que o Senhor fez você gerar é um propósito para você ajudar. Ismael ainda era moço. Ele não ouviu a voz do Senhor. Ele
deserto e ela teve a experiência. Então o anjo vai dizer para ela: erga-te, porque vai ser através de você. Segura na mão dessa mulher aí e começa a profetizar. 2026 é o ano de você se levantar. Levanta, mulher, se posiciona diante do chamado que o Senhor colocou para as tuas mãos. Não baixa a guarda, não. Segura firme, porque o Deus do deserto, Ele é com você. Aleluia! Sou, glória a Deus. Vou tentar louvar. Como os anjos te ver, eu também quero te ver face a face. O teu amor inevitavelmente me atraiu. Estou indo cada vez mais perto de ti. E eu estou indo ao lugar da tua presença, ao lugar da tua presença. E eu estou indo para o lugar da tua presença, ao lugar da tua presença. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Em tua presença, abundância de vida. Em tua presença, tristeza, saudade e alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar, pra te adorar. Eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. E foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti. Nesta hora eu quero fazer um convite especial para você. Eu não sei como está o teu deserto. Eu não sei como você está. Mas o privilégio de gerar não te faz melhor do que a outra. Chamado não é status, e sim propósito. Eu não sei como está o seu deserto, a igreja está com os olhos fechados. E eu queria chamar você, que você não está conseguindo sozinha se levantar. Mas eu quero te chamar aqui para fazer a diferença. Para você dizer para os céus: Senhor, eu estou me posicionando diante daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para gerar. O meu ventre, ele não é estéril. A minha madre está aberta. Mas faz em mim, me encontra outra vez, me encontra, faz de novo. Eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti. H pensou em paralisar, por isso ela fica de frente para o menino, porque ela disse: acabou, não tem mais como eu prosseguir. Mas o Senhor nos trouxe esta noite para dizer: o deserto não é algo que você precisa esperar de alguém, mas se o Senhor, Ele for contigo,
você aguenta o processo e você não vai morrer, porque Ele prepara o caminho para você, Ele prepara a fonte, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abriu os olhos dela e que ela logo viu o poço, algo que o Senhor quer revelar para você. Mas é necessário você se posicionar diante do seu chamado. Chega de desculpa, chega de colocar culpa no outro e apenas se posiciona dizendo: Senhor, eu estou aqui e vou gerar, eu vou gerar. Oh, aleluia. Se você quiser, fique à vontade. Eu quero ficar aqui só para adorar a Ti. Foi para isso que eu nasci, só para adorar a Ti, para Te adorar. Muito obrigada. A Bíblia vai dizer que Agar deixa o seu filho para morrer, mas o seu filho era uma promessa de Deus, e ela se distancia para não ver o filho morrer. Imagine a dor que essa mãe estava sentindo. Eu não sei qual foi a promessa que você deixou distante para morrer. Eu quero te dizer que da mesma forma que o filho de Agar chorou e suplicou, a sua promessa está chorando e suplicando. Mas para que a sua promessa permaneça e não morra, Deus manda te dizer: levanta-te. Levanta-te. A tua promessa, mulher, ela não vai morrer, porque existe um Deus que está com você. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração que nós vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, nós queremos te bendizer e te agradecer por esta palavra que foi ministrada aqui. Ó Senhor, muitas das vezes nós achamos que a nossa promessa não vai viver, não vai chegar a lugar nenhum, já vai ser engavetada, guardada. Mas eu creio que o Senhor, quando promete, o Senhor não esquece. Nós que muitas das vezes nos esquecemos das promessas, mas nesta hora, Senhor, eu quero liberar sobre as tuas filhas promessas que foram esquecidas serão lembradas hoje, porque aqui existem mulheres que se levantarão, irão resgatar a promessa e essa promessa irá acontecer. Sonhos, projetos, ó Deus, que foram idealizados lá atrás, que elas tenham desistido, eu declaro hoje que esses sonhos e esses projetos, eles se concretizarão para a honra e para a glória do teu nome. E você que foi abençoado por esta palavra, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, nós já vamos encerrar. Nós temos espaço gourmet funcionando. O que temos hoje no espaço gourmet? Fizeram aí, mídia? Tem aí? O que tem no espaço gourmet hoje? Tem cuscuz, empada e salgado assado. Então, eu vou te dar um conselho. Começa no salgado assado, depois você come uma empadinha e aí de sobremesa você vai no cuscuz. Show? Então, passa lá atrás, come um pouquinho, participa um pouquinho da comunhão com as irmãs. Não vai embora direto não, conversa um pouquinho, bate um papo, que é muito bom. E nós temos também na saída, as meninas lá atrás estão com uma lembrancinha, tá bom? Então tem uma lembrancinha para cada irmã, vocês vão receber com muito amor, com muito carinho, que nós sempre gostamos de fazer uma lembrancinha para vocês se sentirem ainda mais especiais, amém? Queridas, ó, amanhã nós estamos encerrando aqui o propósito de 1ª Carta aos Coríntios e 2ª, não é isso? Então, a gente, 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui na consagração. Você que está aí nesse propósito junto conosco, venha para cá, às 7 horas, que nós vamos estar entregando esse propósito ao Senhor, que nós lemos aí, né, antes do carnaval, que nós começamos e terminamos hoje. E vamos entregar amanhã esse propósito de 1ª e 2ª Carta aos Coríntios, às 7 horas da manhã. E aí a gente vai fazer um café da manhã aqui depois, vai ficar bem bacana. E às 9 horas da manhã nós temos o nosso discipulado. Ah, pastora, estou visitando com as 2 lindinhas do Senhor. Como que eu faço? Vem para cá que você vai participar de um discipulado top, que aqui só tem discipulador
top, tá bom? E à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração e adoração ao Senhor. Então, as irmãs que estão nos visitando também, às 18 horas nós temos culto. Sejam muito bem-vindas, espero que vocês tenham gostado e quero ver vocês novamente, tá bom? Coloque a mãozinha sobre o seu coração, que nós vamos estar encerrando. Quem aqui foi abençoado por essa palavra? Eu creio muito no que foi ministrado aqui. Pastora Magnólia, muito obrigada, porque Deus te usou de uma forma poderosa. As promessas de Deus, elas não morrem, mas depende de nós para que elas se concretizem. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus, e as eleitas do Senhor digam... Beijo no seu coração. Vão com Deus e até amanhã. Aleluia.